Karen, Tony, né, os rádios ouvintes aqui da Cultura FM. É sempre um prazer estar aqui com vocês e poder responder essas perguntas que muita gente faz e às vezes recebe umas respostas não tão assim certas o suficiente para que realmente a gente possa fazer um trabalho bom, né? A gente sabe que dores na coluna lombar, e aí eu até falei na nossa outra entrevista que existe um jargão que diz que 80% da população mundial ou já sentiu, ou vai sentir, ou sente. Eu mesmo ou sinto seja, direto. É algo realmente de utilidade pública, realmente algo que a gente realmente deveria parar para discutir sempre um pouquinho mais, que é também uma das maiores causas de afastamento hoje do trabalho. Então, assim, é algo que as empresas e todo mundo deveriam realmente focar e se preocupar e trabalhar a prevenção, tá? Então, as dores nas costas, como é que ela começa? Geralmente, quando a gente passa muito tempo sentado, muito tempo em pé, muitos movimentos repetitivos, por exemplo, eu começo do nada a fazer determinados exercícios sem muitas instruções, sem pessoas específicas para estar dando aquela instrução, e aí ao invés de eu estar ajudando, às vezes eu estou piorando. É porque está causando impacto, né? Isso, e a nossa coluna, como ela é ali o centro do corpo, e é dela que sai todas as ramificações nervosas, é dela que sai, vamos dizer assim, a parte elétrica para ativar os músculos e tudo mais. Se houver uma falhazinha nela, ou seja, se ela estiver torta, se ela estiver mal posicionada, vai refletir num braço, vai refletir numa perna, vai refletir lá na região realmente lombar. Então essa dor pode se espalhar por todo o corpo. Essa dor pode se espalhar por todo o corpo. Muitas vezes até dores de cabeça, por conta que a coluna tá mal posicionada e a gente às vezes não se preocupa com a nossa postura. E Karen e Tony, uma coisa que é bem importante a gente lembrar, muitas vezes essa educação na postura, ela deveria já ser preocupada, né? Deveria ser algo que a gente deveria chamar mais atenção lá nos anos escolares, que começa lá. Uma criança hoje, ela passa em média de 4 a 6 horas numa cadeira, então isso realmente é preocupante. Deveria ter alguma coisa ali para chamar mais atenção para organização dessas posturas, essa criança não passar tanto tempo naquela postura, ter realmente intervalos que ela pudesse fazer algo diferente. E a preocupação maior é as ergonomias, né? Hoje em dia a gente não está preocupado se a gente está com a postura adequada, se a altura do nosso computador, se a nossa cadeira realmente ela é adequada para a gente estar sentada da forma mais correta. Eu tenho alguns pacientes que é bem interessante, que a gente pega alguns pacientes que aí eu digo a eles que é importante que eu vá no carro dele, ajustar o banco do carro dele, porque senão o meu tratamento ele vai por água abaixo. E aí eu vou lá no carro dele e digo, a partir de hoje você tem que usar o banco do carro dessa forma. E aí, uma semana depois, eles fazem umas viagens, às vezes até mais, eu disse, meu Deus, uma besteirinha dessa já aliviou minha coluna de forma surpreendente. Então, assim, a postura é um dos indicativos hoje que a gente realmente tem que se preocupar, porque são essas pequenas coisinhas que vai desenvolvendo essas dores. Você comentou que a dor nas costas, né, dor na lombar é muito comum, né? Isso. Então, quando é que a gente tem que começar a se preocupar com essa dor? Excelente pergunta, Karen. E isso realmente é algo que a gente tem que bater muito nisso. Principalmente você que está em casa nos ouvindo. É extremamente importante que, se você dorme com aquela dor e se você acorda com aquela dor, é um sinal. Eu até falei isso na nossa outra entrevista. Nosso cérebro, ele não sabe passar SMS, ele não sabe mandar um WhatsApp. E aí o que é que ele faz? Ele só sabe mandar a dor como uma ativação para dizer, existe alguma coisinha errada aqui. Um sinal de alerta, né? Isso. Quando uma criança ela fica com febre, a gente já sabe que tem um probleminha ali que a gente precisa combater uma infecção. E nas dores das costas, nas dores lombares, é da mesma forma. Quando você sente a dor, já é um sinal de alerta muito grande que você já deve começar a se preocupar. E principalmente se essa dor começou cedo. Por exemplo, eu senti hoje a dor, eu já me preocupo em caçar algo ou um tratamento adequado para que isso realmente resolva, é muito bom. Que o grande problema, e isso é o que a gente pega no consultório, é isso que a gente vê em artigos científicos, é isso que a gente vê estudando todos os dias. As pessoas sentem uma dorzinha hoje na coluna lombar, o que é que ela faz de cara? Então vou tomar ali um remédiozinho, uma dipirona, uma coisinha para passar dor, dorme. Acorda sem dor? Acorda. Mas será se resolveu o problema?
Porque a gente sabe e entende que a medicação, ela não trata, vamos dizer assim, uma coisa mecânica. A nossa ela coluna, alivia os sintomas. isso, só, né? a nossa coluna é osso, é músculo, então é uma coisa mecânica. Então, se sai do lugar aquela coisa mecânica, eu tomar uma medicação, ela vai voltar pro lugar? Não vai. Então, você tem que começar realmente melhorar a sua postura. Um medicamento não vai melhorar a sua postura, um medicamento não vai realinhar a tua postura, um medicamento não vai pegar e tirar uma dor ali de uma má posição daquela vértebra que está causando a dor. Então, realmente, hoje a fisioterapia, né, o Pilates, eles têm realmente um tratamento muito eficaz, comprovado cientificamente. E até tem um dado estatístico que eu acho super interessante falar, Tony e Karen, que 90%, é isso mesmo, 90% das dores lombares, muitas vezes tratada, não condiz com aquilo que a gente viu num exame de imagem. Por exemplo, eu tenho uma imagem numa ressonância que diz que eu tenho uma hérnia de disco numa determinada região. E quando a gente vai fazer os testes específicos para saber se realmente é naquele local, a gente nota que às vezes aquela hérnia de disco não é o problema, e às vezes é outro probleminha, às vezes uma musculatura que está mais tensionada, mais rígida, e que está causando aquela dor na coluna lombar. E é interessante que aí chegou um consenso que 90% hoje das dores lombares, elas são de causas inespecíficas, ou seja, medicação muitas vezes não vai resolver, exame de imagem não vai trazer o resultado, vamos dizer assim, correto para fazer o tratamento de acordo com aquilo que a gente vê na imagem. E hoje é fazer testes, é fazer uma consulta avaliativa ali, entender, movimentar, manipular para que a gente consiga achar e resolver o problema, que é a principal causa hoje em dia dessas dores, é que a gente deixa para amanhã, porque às vezes a medicaçãozinha, o gelol, o gelinho, ele vai empurrando essa dor lá para frente. E aí fica às vezes bem pior. Esse é o problema, né? Esse é o grande problema, na verdade. Em relação a procedimentos cirúrgicos também, Paulo André, eles ajudam a sanar essas dores também? Ou eu vejo que ultimamente a medicina em modo geral, e aí tem a fisioterapia e tem outras especialidades, elas só vão para uma instância de uma cirurgia quando está esgotado, caso, né? Está esgotado qualquer possibilidade de tratamento. É assim também com vocês da área de fisioterapia? Sim. Hoje também já tem estudos extremamente avançados e já entrou em um consenso. A cirurgia realmente é nosso último patamar. Toda e qualquer cirurgia, ela tem um risco. Então, principalmente por conta, às vezes, de uma dor lombar, que aí tem algumas alterações realmente, e aí entra naquele 10% que o exame de imagem corresponde realmente à dor que ele está sentindo. Por exemplo, existe um pinçamento numa articulação lá, tá pinçando o nervo, né? Tá pinçando aquela partezinha, o fio descascado, vamos dizer assim, e realmente a dor vai especificamente pro local que aquele nervo deveria estar. Esses são casos, muitas vezes, que realmente necessita de um procedimento um pouco mais invasivo, que é o caso da cirurgia. Mas a maioria dos tratamentos, e aí a gente pode colocar aí 90% a 95% de todos os tratamentos a gente faz de forma conservadora. O que é um tratamento de forma conservadora? É o tratamento que a gente faz realmente com a fisioterapia. A gente entende o processo, tira a dor do paciente, que às vezes tirar a dor nem é tanto grande problema, porque é uma coisa que a gente consegue fazer de forma rápida, mas, e aí onde mora o perigo, que a fisioterapia, ela não é só para tirar a dor, ela para ajustar a coluna, reeducar essa postura, ensinar o paciente que não é só tirar a dor, é o dia a dia dele que a gente tem que mudar. É o paciente que eu vou lá no carro e digo a ele, senta aqui no carro pra gente ver se essa tua postura quando tu tá dirigindo tá te incomodando. É você chegar às vezes no consultório do teu paciente, muitas vezes, e dizer, vamos aqui, esse banquinho tá errado, ele precisa subir mais, eu preciso sentar aqui, a gente trata a ergonomia como um todo. Então, assim, cirurgia realmente é para ser o último caso. Hoje, graças a Deus, já tem muitos médicos que já entenderam isso e que é muito benéfico para os pacientes. Você citou tratamentos, né? Então, a gente sabe que, claro, a medicina sempre está se atualizando, sempre surgindo, né, coisas novas, métodos novos, estudos novos. Então, hoje, quais são os tratamentos mais atualizados, né, que
respondem, surtem mais efeito para as dores nas costas? Pronto. Essa também é uma pergunta muito, muito boa. Hoje em dia, quando uma pessoa chega no nosso consultório, a gente costuma dizer que existem subgrupos de pessoas que têm determinadas dores. Vamos dar um exemplo para ficar bem mais claro. Por exemplo, se eu chego e sinto uma dor na região lombar. Uma dor na região lombar, a nossa vértebra, como ela não é protegida somente por músculo, vísceras e tudo mais, ela é como se fosse uma região solta, vamos dizer assim, para ficar mais fácil o entendimento. E aí o que é que acontece? Se eu pegar essa estrutura e eu não avaliar, por exemplo, se ele sente dor ao se abaixar para frente, opa, ele doeu para frente, mas quando ele joga as costas dele para trás, ele sente dor? Não. Opa, então esse movimento para trás não sente dor. É importante que nesse primeiro momento eu faça um tratamento com ele, jogando ele mais para trás, para que eu possa fortalecer aquela musculatura e pacientemente vá fazendo os tratamentos. Então, o que é que eu queria dizer com essa questão dos subgrupos? É que cada pessoa tem uma dor, é uma dor de forma específica e que é ocasionado por alguma coisa específica da vida individual dele. Tem gente que vai precisar sentir dor na região lombar porque fica muito tempo sentado. Tem gente que vai sentir dor lombar porque fica muito tempo em pé. Tem gente que só vai sentir dor lombar quando faz exercício. Tem gente que só vai sentir dor lombar quando vai jogar o seu futebolzinho. Tem gente que sente dor lombar só quando vai fazer uma corrida, por exemplo. Então, o que é que acontece? Cada caso é um caso e cada caso necessita prioritariamente de uma avaliação minuciosa, ver em que subgrupo ele está e aí sim tem um tratamento específico para ele. Hoje um dos grandes tratamentos que a gente tem, que a gente até tá falando aqui, né? O RPG é um dos tratamentos muito bom hoje, que realmente o nome já tá dizendo, reeducação postural global. Existem alguns RPGs, que também é outro mito que as pessoas têm, que só conhecem um RPG. Não, hoje já tem as metodologias de RPG, a qual a gente hoje usa, por exemplo, na nossa clínica, é o método CIAS, que é um método italiano, onde a gente ensina ao paciente e aí reeduca ele na postura de sentar, na postura de sentar para de pé, em pé, fazendo exercício, e aí a gente tenta realmente ensinar ele a ter uma postura adequada, boa de qualidade, fazendo os movimentos da vida diária que ele necessita. Então o RPG realmente é muito bom. A osteopatia, a quiropraxia, quando feita realmente, eu até estava falando aqui no início, quando eu não faço só a quiropraxia, fica uma vontade de estralar aí aquela coluna, aquela estraladeira ali, ela ajuda. Por quê? Porque ela alinha e aí melhora o fluxo sanguíneo, melhora as inervações, relaxa a musculatura ali daquela coluna. Mas se eu pego e faço todo esse procedimento e no outro dia você volta para suas posturas erradas, você volta a fazer tudo aquilo que você já fazia antes, a tendência da dor voltar, ela é bem significativa. E o que a gente faz realmente é fazer um procedimento acompanhado do outro. Por isso que a gente hoje não trata só a sintomatologia, a gente não só tira a dor, a gente tem que ensinar o paciente a viver de uma forma diferente para que ele não sinta mais dor. Paulo André, você deu aí vários exemplos de como a fisioterapia pode ajudar, né, na questão da reeducação, né, e também na questão do tratamento da dor. Mas é possível usar também a fisioterapia de forma preventiva? Por exemplo, eu não sinto nada, eu não tenho dor no corpo nenhum, mas mesmo assim eu posso, né, começar a fazer fisioterapia para prevenir e cuidar do meu corpo? Sim, e isso também está avançando bastante nos últimos anos. Essa sua pergunta realmente é interessante e muita gente pensa que a fisioterapia é só para as pessoas que quebram os ossos, né? Como dizem, eu quebrei a perna, vou para a fisioterapia. Tem aquele o padrão, vamos dizer assim, de as pessoas só lembram da fisioterapia, né, de quando sofrem um acidente e aí vai, mas hoje a fisioterapia ela tá dentro inclusive de leito de UTI com a respiração, falando da respiração do trabalho, né, de quem está com pós-Covid, respiratória, né, essa parte de fisioterapia respiratória. Tem também a questão da ventilação mecânica dentro de UTI. Então, assim, tem um leque de possibilidades e que a fisioterapia está inserida, né, dentro desse contexto. Não é só mais esse negócio de quebrou um osso, aí vai para fisioterapia para esticar o braço. Eu já quebrei o braço na infância e vai pro fisioterapeuta, bota o braço. Na época era um negócio de um banho de luz. Acho que o
Paulo André, lembra? Botava o braço lá e... Mas evoluir muito, né? Graças a Bem Deus. Diferente, né? E essa pergunta é interessante exatamente para que a gente possa realmente quebrar esses mitos, né? Que a fisioterapia realmente era pautada só em cima de uma parte curativa. E não, hoje a gente tem tanto a promoção como a prevenção. A promoção realmente é eu vou cuidar antes de que eu tenha um problema. E aí entrou alguns exercícios, né? Que a gente chama exercícios cinesioterápicos, que é o Pilates, né? O Pilates hoje em dia, muitas vezes a gente utiliza pós-tratamento exatamente para que aquela pessoa viva uma vida em prevenção, para não voltar mais a sentir as dores. E aí é atendido por um fisioterapeuta, ou às vezes por um profissional de educação física, que é capacitado e formado exatamente para entender o processo e fazer exercícios específicos para que você possa não voltar a sentir as dores. E tem gente que acha que o Pilates é molezinha. Sim. E não é não, viu? Às vezes puxa mais é mais pesado do que você ir puxar peso na academia, viu? E muitas pessoas pensam que é só dar uma esticadinha e aí quando desce lá, às vezes não consegue descer nem a escadaria. Mas é interessante essa situação. Quem tá lhe mandando um abraço aqui é a Alexandra Novaes, né? Tá dizendo parabéns pela entrevista, sem dúvidas, Paulo André é um dos melhores profissionais de fisioterapia da região, meu abraço a ele. Tá aqui, que tá lá na coordenação acho que da parte de enfermagem, né? De enfermagem da Uninasal, né? Isso. Um abraço para ela. Obrigado, Ale, você tá no meu coração. Muito bem, mas é isso, olha, tem outro ouvinte aqui que tá dizendo que o Pilates mudou a minha vida, né? Faço na Fisiocore. É a professora Sueli Câmara. Ela é professora da Universidade Federal. Isso, esposa lá do nosso querido amigo Luciano Nóbrega, que é professor também. Tem uma coisa que é super interessante quando a gente diz assim, quando a pessoa começa realmente a fazer o Pilates, nos primeiros 30 dias ela percebe uma diferença bem abrupta no corpo dela. Com 60 dias ela sente o corpo dela diferente. E com 90 dias as outras pessoas conseguem perceber a sua mudança. Então assim, é bem interessante porque um cara que pensou lá em 1950 já imaginava que esse negócio ia estourar. Tipo, ele dizia até nos relatos, ele dizia, cara, isso que eu tô ensinando agora só vai estourar daqui a uns 50 anos lá pra frente. E realmente não foi aquela modinha, cara, chegou aquela gente tinha a tendência de chegava uma coisinha ali e era uma modinha, todo mundo gostava, não. Chegou, hoje é utilizado por profissionais, hoje é utilizado por atletas de alto rendimento. Então assim, não é uma coisa simples, é realmente um tratamento, é uma prevenção, é algo que veio realmente para ficar e mudar realmente a história das dores que as pessoas sentem. Tem uma pessoa fazendo uma pergunta aqui, Paulo André, que eu achei interessante. Ela disse, olha, se possível, pergunta a ele quem tomou anestesia e depois disso ficou sentindo dores na coluna. Isso. Tem muita gente que procura vocês nesse sentido também? Tem sim, e é uma pergunta bem interessante. Prestem atenção que eu vou falar agora, que isso é realmente para as pessoas que fizeram uso aí da HAC, né? Gente, nosso corpo, ele é composto por músculo, nervos, ossos e uma substânciazinha chamada de fáscia. Então, tudo que eu perfuro vai fazer uma mudança abrupta no meu corpo. Infelizmente, né? Logicamente, quando é uma coisa mais superficial ali, intramuscular ou intravenosa, a gente tem tendência de movimentar o corpo ali e tem tendência realmente de aliviar, vamos dizer assim, uma possível disfunção. A gente chama de disfunção porque vai criar uma dor. Já quando a gente coloca na coluna, gente, imagina, eu vou abrir entre duas vértebras, né? Dois ossinhos ali da coluna, enfiar uma agulha que ela vai penetrar lá na medula, ou seja, eu vou atravessar as meninges, que são extremamente importantes para o corpo humano, e ainda vou pegar um líquidozinho ali, que a gente chama de líquido raquidiano, e aí vou aplicar uma anestesia. Por isso a necessidade, às vezes num procedimento cirúrgico ou no procedimento de cesárea, por exemplo, onde é a mais famosa, né? E aí em seguida, depois desse furo, numa cesariana, por exemplo, eu vou abrir o couro ali da barriga, vou aprofundar ali 7 camadas até pegar o bebê, rasgo o útero, ou seja, um órgão interno do corpo, depois eu saio só costurando. Então eu fiz uma mudança abrupta no corpo daquela pessoa. É uma invasão muito grande. E essa invasão, se eu pegar lá e depois
não fizer nada, meu amigo, imagina como é que vai ficar as estruturas. Em vez dela ficar soltinha, organizadinha como naturalmente já é, vai ficar tudo emaranhado. Vai ficar tudo enlinhado, como diz. É uma corda amarrada ali onde deveria ser uma cordazinha lisa. E aí vai mudar a minha postura de cara, vai fazer com que eu me adapte. Por conta que eu tô sentindo uma dor, eu vou criar uma postura errada para eu não ter aquela dor. Essa postura errada. Se tiver ereto, aí tá doendo, aí você fica. Dói, exatamente, aí relaxa essa dor errada, meu corpo tem que se adaptar de novo, aí ele vai criar uma nova postura. Essa nova postura vai gerar mais dor e aí vai virar um ciclo de dor infinito. Até que às vezes a pessoa realmente trava porque as dores realmente horríveis. Então o que é que a gente faz? Essas pessoas que sentem dor aí tem que realmente procurar fazer uma atividade física, um exercício físico, ou mesmo procurar uma fisioterapia para que a gente chama fazer uma liberação miofascial, fazer uma mobilidade, movimentar aquela região específica para que a gente vá voltando aos padrões de normalidade. E isso hoje em dia já é consenso mundial. Se fez algum procedimento, até, gente, pasmem, a gente não imagina, mas uma simples tatuagem, que são várias perfurações, eu já peguei vários casos de, por exemplo, uma mudança na situação da coluna da pessoa por conta de uma tatuagem que a pessoa fez exatamente em cima da coluna. Aí trava tudo ali. Imaginem a musculatura, as fáscias que estão ali, que uma hora era bem fluida, bem normal, a pessoa fez várias perfurações. E aí, se ela não faz um procedimento de liberação daquela região ali, ela vai ter tendência de fortes dores. É incrível como o nosso corpo está todo interligado, né? Interligado mesmo. Interligado demais. Olha, tem um ouvinte aqui, o Maurílio Lima. Paulo André é um excelente profissional de fisioterapia. Tem um ouvinte que está mandando aqui um áudio, eu acho que deve ser alguma pergunta, eu vou colocar aqui para que o Paulo André possa acompanhar também. Vamos ouvir. Bom dia, Tony, bom dia, Karen, minha linda. Aqui é Wanda, de Carnaubira da Penha. Karen, perguntar ao doutor, porque tem uma colega minha que ela só vive com dor de cabeça. Nós estamos na sala de aula que a gente estuda à noite, aí ela diz, Wanda, eu tô morrendo de dor de cabeça, sem ter gripe, sem sentir nada. Aí vocês falando aí que a dor na coluna, qualquer dor, às vezes dá até uma dorzinha de cabeça. Aí pergunta, doutor, aí, o que é que ela pode fazer para essa dor de cabeça dela? Tchau, gente. Cheiro. Boa tarde. Boa tarde, minha querida. Muito obrigado. Claro que dor de cabeça ela pode ser N coisas, né? Tem várias possibilidades, né? O que o Paulo André falou aqui pra gente é de que pode ser também a coluna pode, né? Isso acontece comigo também. Às vezes, quando eu tô muito tempo sentada trabalhando e tô com o pescoço assim, né? Porque você tá no notebook, o pescoço tá assim pra baixo, né? A má postura, né? E muito tempo redigindo algum texto ou fazendo alguma coisa, e aí começa a travar aqui a nuca todinha. Isso. Aí depois a dor de cabeça vai subindo, chega até a testa, pronto. Isso. Eu já percebo quando eu fico com dor de cabeça por conta da postura. Mais uma vez uma excelente pergunta. Aqui no Brasil hoje tem um grupo, né, coordenado pelo professor Palmiro, que ele fala muito sobre as cefaleias tensionais. Hoje é o cara referência hoje no Brasil. Tive o prazer de estar com ele num curso lá em Fortaleza e ele, a gente jantou junto e eu aproveitei para sugar o máximo que eu podia sobre essa questão das cefaleias tensionais. Essas cefaleias, elas é muito corriqueira. Karen, você não tem noção de que às vezes uma má postura durante o dia faz com que a gente sinta forte dor de cabeça. Inclusive, ainda agorinha eu estava com um paciente e que ele tinha uma má postura e ele sentia fortes dores na região ali, tanto do pescoço, não chegou a subir para a cabeça, mas que é notório quando, imagina, uma coisa tensionada, ali tá passando um monte de vasos, um monte de sangue e tudo mais. Quem nutre os músculos são os sangue. E se ali tem uma tensão, a tensão nada mais é do que uma rigidez, uma coisa que tá fechada, né? Tá mais curto. E aí os vasos que passam por meio dessa musculatura, agora eles estão sendo comprimidos. Então, deixa de receber uma oxigenação, um sangue ali para a cabeça de forma mais adequada e acaba que desenvolvendo a dor. Lembra mais uma vez, o nosso cérebro, ele não sabe passar mensagem, ele não sabe mandar o WhatsApp e dizer, ajusta a tua postura, alinha teu pescoço para que o fluxo sanguíneo da cabeça volte naturalmente.
E aí no primeiro dia ele aguenta tranquilo. O seu corpo ele diz: não, peraí, só foi uma besteirinha, não vou mandar pra ele agora não. Só que tu vai fazendo isso corriqueiramente, todos os dias, sem melhorar a tua postura, fazendo as posturas de forma inadequada. O que é que acontece? Dor de cabeça. E aí essas cefaleias tensionais, elas são causas realmente muito hoje em dia. Pra gente fechar aqui a entrevista, eu vou até citar um exemplo. Eu comecei com dores de coluna, simplesmente por causa de uma carteira. Uma carteira? A carteira. Assim? No bolso aqui, a gente não usa a carteira. Eu tinha mania de usar e sentava. No bolso de trás, no braço de em trás. cima da carteira. E aí, ficava nessa posição assim. Torto. Rapaz, gente, desde então. Aí eu não uso mais carteira no bolso. Eu digo, um dia eu tomo jeito. Aí, como diz o Paulo André, o corpo vai, a cabeça vai mandando, vai mandando um alerta agora. Sim. E aí, desde então, não uso de maneira nenhuma. Até sem. Se eu tiver em pé, a carteira é no bolso da frente. Na minha época de faculdade, eu comecei a sentir dores porque eu andava com uma bolsa muito pesada, cheia de livro, caderno, tudo, só que não era mochila nas costas, era bolsa de lado. Então eu andava assim, né? Andava torta, né? Era só um peso só. É interessante que várias maneiras, né? Assim, coisas bestas que você acha que com o tempo. Isso é aquele negocinho que a gente até diz, né? A galinha, ela enche o papo de grão em grão, né? E o corpo da gente é de jeito. Ele vai respondendo ao pouquinho. Ele vai tentando fazer com que você não sinta dor, ele vai se adaptar àquilo ali, só que em seguida, automaticamente ele vai cobrar, vamos dizer assim, a conta todinha. Ele vai chegar e vai dizer: eu preciso realmente agora dar aquele tempo todinho que você sentou em cima da carteira, que você carregou sua mochila da forma errada, pagando, né? que você sentou na cadeira de forma errada, que ficou digitando por horas e horas com a cabeça baixa, sem manter a postura, em vez de abrir um pouco mais o notebook, elevar um pouquinho mais o computador, e aí o corpo vai cobrar, uma hora ele vai cobrar. E gente, se ele cobrar no início, se você procurar rapidamente, é 100% de certeza que você vai ficar bom. Agora, se você vai procrastinando, vai demorando a procurar, não, hoje eu vou tomar um remedinho, chega uma hora que a dor não passa com remédio. Eu vou até fazer uma propaganda. Só tomando Tandem, toma Tandem, tu vai lascar teu rim, viu? Isso. E o fígado também, viu? E o fígado também, quebra lá no fígado, isso. né? E aí não resolve. E aí a melhor coisa realmente é tentar procurar o tratamento mais especializado, com uma pessoa que entenda realmente o que está fazendo e ter uma vida mais saudável. É mudar a vida. Até falei isso lá no início. É como se você tivesse um câncer. Você tem um câncer porque você teve uma vida até aquele dia que você adquiriu o câncer que gerou aquele câncer. Você vai fazer um tratamento, quimioterapia, cirurgia, tira o câncer. Eu agora daqui pra frente tenho que ter outra vida. Eu tenho que mudar tudo. Eu tenho que mudar minha rotina de vida. Eu tenho que dormir mais cedo. Eu tenho que mudar a vida, porque se eu voltar pra mesma vida de antes, não vai funcionar. O câncer vai voltar. Entendeu? Então, assim, a dor é da mesma forma. A dor na coluna lombar e dor em qualquer lugar. Se eu tenho que tratar, fazer o tratamento completo, aprender a nova postura, aprender a estabilizar, aprender a fortalecer, aprender a sentar direito, aprender a fazer essas transições e em seguida, aí sim, ter uma vida diferente. Porque se eu voltar para a vida de antes, não as dá dores certo, voltam. Né? Paulo André, muito obrigada pela entrevista, obrigado pelas vocês. informações. Aproveita e deixa pra gente o contato da Já Fisiocore. tem gente pedindo aqui, viu? O contato da Fisiocore, o endereço também, né? Pra quem tá precisando aí de um atendimento e quiser mais informações com vocês. Pronto. Gente, hoje a gente tem algumas unidades, né? A gente tem a unidade que tem o Pilates e tem o funcional ali em frente ao Pereirão. E hoje ali na Horácio de Andrade a gente tem o pessoal que atende só a fisioterapia. A gente hoje tem um grupo de pessoas especialistas em fazer o atendimento de fisioterapia pautado nessas resoluções. Então eu vou passar um contato aqui para vocês para ficar mais fácil vocês tentarem agendar algum procedimento, alguma consulta ou mesmo tirar algumas dúvidas, tá? Aqui de Serra Talhada, 879-9194-9912. Repetindo, 99194-9912. Vai ter uma pessoa ali rapidamente te respondendo e
tirando todas as tuas dúvidas, tentando te ajudar. E para seguir hoje no Instagram também, @Fisiocore Brasil, pode ir lá também no Instagram, ver direitinho lá tudo que a gente desenvolve de trabalho no dia a dia. Clica lá, manda uma mensagem que as pessoas também vão te responder de forma bem rápida, tá? Coisa boa. Muito obrigada. Valeu, Paulo André. Até a próxima, viu? Obrigado vocês e qualquer coisa é só chamar que eu venho com todo prazer. Muito bem.